Meu nome é Antônio Cruz, eu sou consultor sênior da Fundação Getúlio Vargas para a área de regimes próprios de previdência social. A nossa palestra de hoje vai tratar exatamente de um tema que é extremamente importante, que é recorrente em todos os processos de migração de regime jurídico de trabalho, que é a questão relativa aos mecanismos legais de garantia de segurança jurídica de todo e qualquer regime próprio de previdência social. Então, essa vai ser a nossa temática. Pode passar o primeiro slide? Bom, inicialmente, é oportuno que nós possamos dar uma visão geral de como funciona a previdência social no Brasil. A nossa previdência social ela está dividida basicamente em 3 grandes sistemas. Nós temos o primeiro sistema, que é o mais conhecido, que é o chamado Regime Geral de Previdência Social. Ele é um sistema voltado aos trabalhadores do setor privado e servidores públicos vinculados à consolidação das leis do trabalho, como é o caso atualmente do município de Guarujá. Quem administra o Regime Geral de Previdência Social é o Instituto Nacional de Seguro Social, a autarquia federal de regime especial, que fica responsável por realizar toda a gestão do Regime Geral de Previdência Social. Nós temos aqui, em sequência, a coluna do meio, que trata dos regimes próprios de previdência social. É exatamente esse sistema que é objeto da nossa palestra de hoje. Os regimes próprios de previdência social são voltados a servidores públicos estatutários e são administrados pelos respectivos governos federal, estaduais e municipais. Temos aqui a terceira coluna, que é a chamada Previdência Complementar, voltada aos trabalhadores do setor privado e servidores públicos. Ela é administrada pelos chamados fundos de pensão. A nossa discussão, quando nós falamos de um processo de migração de regime jurídico de trabalho, é migrarmos desta primeira coluna, do Regime Geral de Previdência Social, que é onde os servidores públicos do município de Guarujá se encontram hoje, para esta coluna do meio. Por isso que nós falamos de migração de regime jurídico de trabalho e migração de sistema de previdência. Pode passar, Vivi. A nossa temática central ela vai tratar basicamente da segurança jurídica dos regimes próprios de previdência social. É importante dizer que todo o processo de imigração, ele não prescinde, não abre mão de que nós façamos esta discussão. Por quê? Porque é muito comum nos municípios onde os servidores públicos são seletistas e, via de consequência, vinculados ao regime geral de previdência social, que as pessoas tenham muitas dúvidas, tenham muitas inseguranças com relação à segurança do sistema, né? Então, nós vamos abordar, basicamente, os mecanismos legais de garantia, vamos deixar muito claro que todos esses mecanismos legais de garantia estão previstos em legislação federal, numa lei de regência, que é a Lei 9.717 de 1998, e vamos fazer uma abordagem tópica de 8 mecanismos legais de garantia. Pode passar. O primeiro mecanismo legal que nós precisamos ter em mente, e esse mecanismo legal é uma das primeiras dúvidas que surgem em plenárias com servidores, em dinâmicas com servidores, né? O pessoal tem muita dúvida, ficam preocupados, porque eles sabem que todo e qualquer regime de previdência tende a acumular muitos recursos financeiros, que são oriundos do quê? Das contribuições previdenciárias patronais e dos servidores públicos. E as pessoas às vezes ficam inseguras porque elas pensam que esses recursos financeiros podem ser utilizados para outras finalidades que não seja o pagamento de benefício previdenciário. Então, nós precisamos ter com muita clareza que a Lei 9.717, no seu artigo 1º, inciso 3, ela coloca uma regra que é uma regra de ouro, que é pedra de toque para todo e qualquer regime próprio de previdência social. Os recursos previdenciários, eles têm uma vinculação específica. Somente poderão ser utilizados para pagamento de benefícios previdenciários dos respectivos regimes.
Isso significa dizer que eu só posso utilizar recursos previdenciários para o pagamento de benefícios previdenciários, quais sejam as aposentadorias voluntárias, a aposentadoria compulsória, o salário família, a pensão por morte e vai por aí afora. Eu não posso utilizar 1 centavo de recursos financeiros de qualquer regime próprio de previdência social que não seja para o pagamento de benefícios. Esta é uma garantia prevista no artigo 1º, inciso 3 da Lei Federal 9.717, de 1998. Pode passar. Muito bem. Uma segunda característica, que também é extremamente importante e que nós não podemos deixar de comentá-la, é que todo e qualquer regime próprio de previdência social está submetido ao que nós chamamos de regime de separação da gestão financeira. O que é isso, gente? Isso é uma coisa muito simples. Os recursos financeiros da Prefeitura Municipal de Guarujá, a contabilidade da Prefeitura Municipal de Guarujá, não se confunde e não se mistura com os recursos financeiros de propriedade do futuro Fundo Especial de Previdência aqui de Guarujá, o Guarujá Previdência, e nem com a sua contabilidade. A Lei 9.717, no seu artigo 6º, inciso 2, exige existência de conta-fundo distinta da conta do Tesouro da Unidade Federativa. Ou seja, nós não misturamos, quando falamos em regime próprio de previdência, não misturamos dinheiro e nem contabilidade. A gestão é separada. Então é bom que o servidor tenha clareza de que os recursos financeiros do Guarujá Previdência, a contabilidade do Guarujá Previdência, ela vai ser administrada pela Guarujá Previdência e não se mistura com a gestão financeira da Prefeitura e com a contabilidade da Prefeitura. Correto? Pode passar. Outra característica extremamente importante e que a Lei Federal 9.717 de 98, ela não deixa dúvidas a respeito disso, é a respeito do regime específico da aplicação dos recursos previdenciários. Esta dúvida também costuma ser uma dúvida recorrente quando nós fazemos plenárias e discussões com os servidores. As pessoas têm uma insegurança de que os recursos financeiros pertencentes ao regime próprio de previdência social vai ser aplicado de qualquer forma, o presidente do fundo aplica como quer, o diretor administrativo financeiro também. E nós temos que deixar claro que a Lei 9.717, ela deixa claro quem determina as regras de aplicação dos recursos financeiros, dos recursos previdenciários pertencentes a qualquer regime próprio de previdência social. Então, o artigo 6º, inciso 4, não deixa dúvidas de que quem estabelece a forma de aplicação desses recursos financeiros é o Conselho Monetário Nacional, através de resolução. Então, entendam, os futuros recursos financeiros pertencentes ao patrimônio do Guarujá Previdência serão aplicados segundo as diretrizes e normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Não é o gestor de Guarujá que vai aplicar os recursos financeiros da forma que ele bem entende. Não, ele vai aplicá-los de acordo com as normas do Conselho Monetário Nacional e, mais importante, adotando critérios e condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência. Esses conceitos estão previstos na última resolução do Conselho Monetário Nacional, 3.922, de 25 de novembro de 2010. Tá? Então, é bom que nós tenhamos clareza deste conceito, porque ele é extremamente importante. Pode passar. Outro conceito muito importante, e que as pessoas também costumam ter um pouco de insegurança a respeito dele, diz respeito à responsabilidade do Tesouro Municipal pela solvência do sistema. Gente, o que é isso? Vamos imaginar o seguinte. Hoje, os servidores públicos do município de Guarujá estão vinculados ao regime da consolidação das leis de trabalho. Por consequência, estão vinculados ao regime geral de previdência que é administrado pelo INSS. Todos nós sabemos
porque é público, que o Regime Geral de Previdência Social no Brasil, o Instituto Nacional de Seguro Social, que anualmente o Tesouro Nacional aporta um volume muito grande de recursos para cobrir, entre aspas, o que as pessoas costumam chamar de déficit da Previdência. O que é isso, gente? Significa que lá no Regime Geral de Previdência Social, nós chegamos num momento em que a quantidade e o volume de recursos financeiros que são arrecadados, oriundos das contribuições previdenciárias, não são suficientes para dar conta das obrigações, que é o pagamento dos benefícios previdenciários. Via de consequência, você tem um déficit, e o Tesouro Nacional, ele faz anualmente aporte de recursos financeiros para cobrir esse déficit, né? Mas é bom que vocês saibam que nenhum aposentado, nenhum pensionista vinculado ao INSS ficou sem a sua aposentadoria, ficou sem a sua pensão, em virtude da ocorrência desse déficit. Isso significa dizer, gente, que a matéria previdenciária, ela sempre terá o Tesouro da Unidade Federativa, que se responsabiliza por eventual insuficiência financeira, como já é hoje com a União, no que diz respeito ao INSS e ao regime geral de Previdência Social. Criado o regime próprio no Guarujá, a Lei 9.717, de novembro de 98, garante o quê? Artigo 2º, parágrafo 1º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios são responsáveis pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do regime próprio decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários. Portanto, os servidores não devem ficar inseguros, né, com relação ao futuro. Nossa, mas e se um dia, né, este fundo vier a não ter recursos financeiros, vou ficar sem a minha aposentadoria, vou ficar sem a minha pensão? Não, gente, em hipótese alguma. O Tesouro Municipal, por disposição expressa da legislação federal, ele é responsável pelo pagamento dos benefícios. É o que a gente chama, no direito, de responsabilidade subsidiária pela solvência do sistema. Correto? E também é bom que vocês saibam que todo e qualquer regime próprio, ele nasce vocacionado para ter exatamente equilíbrio financeiro e atuarial. Então, esta hipótese que a lei coloca, da eventual insuficiência financeira, desde o nascedouro do fundo, da unidade gestora, anualmente é feito o que nós chamamos de estudo atuarial, que visa adequar anualmente as obrigações da unidade gestora, exatamente para que ele nasça vocacionado para durar toda uma vida, com toda a solvência financeira, com toda segurança financeira. Correto? Pode passar, Vi. Outra questão muito importante, muito interessante, que os servidores também indagam, né? Escuta, quem fiscaliza um regime próprio de previdência social? Eu costumo dizer, na minha atuação como consultor, nas minhas palestras, né, que se tem uma coisa no Brasil que está submetido a rigoroso controle e a rigorosa fiscalização, são os regimes próprios de previdência social. A Lei 9.717, no seu artigo 1º, inciso 9, não deixa dúvida disso. E olha a expressão que ela usa. Sujeição, a palavra que ela usa é sujeição às inspeções e auditorias de natureza atuarial, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial dos órgãos de controle interno e externo. Então, presta atenção, gente. Quem fiscaliza regime próprio de previdência social? Vamos por partes. Controle externo. Primeiro lugar, o Ministério da Previdência Social. Esse é o principal órgão de controle externo de todo e qualquer regime próprio de previdência social. É o Ministério da Previdência que detém o controle do certificado de regularidade previdenciária, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Nós temos o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, temos o Ministério Público do Estado e temos o quê? O Poder Legislativo, representado pela Câmara de Vereadores. Então nós temos, só de controle externo,
4 órgãos que fiscaliza permanentemente todo e qualquer regime próprio de previdência social. E com o Guarujá Previdência não vai ser diferente. E nós temos um órgão de controle interno, que é o Conselho Fiscal, que quando nós falarmos da estrutura de governança do Guarujá Previdência, nós vamos nos aprofundar um pouquinho sobre as atividades dele. Então, nós não podemos perder de vista de que nós temos 5 mecanismos de controle permanentes, fiscalizando permanentemente todo e qualquer regime próprio de previdência social, dentre eles o Guarujá Previdência. Pode passar, Vi. Outro aspecto que é extremamente importante e que a Lei 9.717 garante, né, que esse, sem dúvida, é um mecanismo de garantia indubitável que a Lei 9.717 colocou, é a publicidade das informações relativas ao sistema. Veja, a lei federal obriga, no seu artigo 1º, inciso 6º, que seja dado pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do regime e participação de representantes dos servidores públicos, militares, ativos e inativos, nos colegiados e instâncias de decisão em que os seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. Nós precisamos entender que esta regra ela é um desdobramento do chamado princípio da publicidade da administração pública, que está previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Gente, em termos de regime próprio de previdência social, as informações, elas são públicas. Não há segredo. Ao contrário, né? O município de Guarujá, tendo o seu fundo especial de previdência, vai ter aproximadamente 5.000 pessoas vinculadas a esse fundo, são seus segurados, sem contar os dependentes. E as informações relativas ao Fundo Especial de Previdência são informações que são públicas. Quais são essas informações? As movimentações de patrimônio, as arrecadações mensais de contribuição previdenciária, quanto foi pago naquele mês de benefício previdenciário, a que título, se foi aposentadoria, se foi pensão, se foi auxílio-doença, qual a posição final do patrimônio num determinado mês do exercício. Ou seja, essas informações, elas são públicas. E quem tem tradição na área de regime próprio de previdência, os municípios que já têm regime próprio de previdência há muito tempo, os senhores podem consultar os fundos especiais de previdência, as autarquias previdenciárias dos municípios, elas costumam veicular essas informações nas suas homepages oficiais. Então você clica na internet, a homepage de determinado fundo, determinada autarquia, e você pode, em qualquer lugar do mundo, consultar as informações financeiras, o balancete mensal, o balanço anual final, as movimentações patrimoniais, os benefícios que foram concedidos. Portanto, é bom que nós saibamos que, em termos de regime próprio, a informação deve ser aberta e deve ser pública. Correto? Outra norma extremamente importante, muito sensível de todo e qualquer sistema relacionado a regime próprio de previdência social,